Crianças, nessa unidade nós vamos falar um pouquinho de misturas da natureza. Misturas são substâncias que não estão sozinhas, elas estão misturadas em alguma coisa. E uma delas é a água. A água que você bebe na garrafinha é uma água mineral. Se você olhar no rótulo, ela está repleta de sais minerais, ela não é simplesmente água. Quando você vai no mar, a água tem sais minerais, tem o sal. Então, tudo isso que nós estamos discutindo e presenciando no nosso dia a dia sobre a água, por exemplo, são misturas. Nós temos as misturas do ar, que é uma mistura de vários gases que nós usamos para respirar e para outras utilidades no nosso dia a dia. Hoje a discussão é sobre a água. Existe um Dia Mundial da Água, que é o dia 22 de março. Esse dia, normalmente é um dia que as pessoas discutem bastante sobre a importância da água, com a intenção de conscientizar as pessoas de como cuidar da água corretamente. Não quer dizer que nós só temos que cuidar da água nesse dia. Na verdade, nós temos que pensar no que fazer e colocar em prática todos os outros dias do ano. A água faz parte de um ciclo. Então, ela vai e volta na natureza. Então, a água aqui, ó, por exemplo, nos oceanos, ao ser aquecida pelo sol, ela evapora. O vapor da água encontra aqui uma temperatura mais baixa, formando as gotículas. Quando acumula um monte de gotinha de água, as nuvens ficam mais densas, entre aspas, mais pesadas, e chove. E aí a água volta, entra pelo solo, infiltra, vai para os rios, volta aos oceanos, formando um ciclo. Pessoal, vamos detalhar um pouquinho mais o ciclo da água. Então aqui, ó, nós temos representado em a evaporação, que seria o quê? Seria o sol aquecer superfícies como os oceanos. Essa água que está no estado líquido, ela iria para o estado gasoso e iria subir, porque ela é menos densa. Essas outras setinhas aqui estariam representando a transpiração, por exemplo, dos seres vivos, como plantas, animais, em que a água ela sai do ser vivo, ela fica na superfície na forma de suor, então seriam aquelas gotículas, e com o calor ela viria à parte superior na forma de gás. Bom, aqui em cima, no número 2, nós temos a condensação, que é quando essa água gasosa, esse vapor de água, ele vai encontrar uma temperatura mais baixa e ela vai ser transformada em líquido. Galera, esse é um erro muito comum. As nuvens não são visíveis por serem formadas por parte gasosa da água. O estado gasoso da água ele é invisível. As nuvens, na verdade, elas são formadas de gotinhas de água líquida e que elas vão se acumulando e quando elas ficam muito densas, bem entre aspas, mais pesadas, elas caem na forma de chuva. Gente, depois vocês acompanham aí outro vídeo que tem a explicação da diferença de peso, densidade. No 3, ele está representando o transporte. Os ventos levam essas nuvens para outros lugares. E isso pode concentrar numa região onde a gente vai ter uma chuva que não necessariamente é o local da onde teve essa evaporação inicial. Na 4, nós temos a precipitação, que pode ser de água líquida mesmo, ou pode ser de gelo, né, sólido. E no 5, a infiltração no solo, escoamento, chegando novamente ao estágio inicial, formando o nosso ciclo hidrológico ou ciclo da água. Então, portanto, nós temos participações dos seres vivos e participação de outras estruturas aqui da natureza. E aqui, galera, como que a água é encontrada na natureza? Então, lembrando que a água pode estar no estado sólido, que são quando suas moléculas estão muito próximas entre si, com um mínimo de movimento, exemplo, um cubo de gelo. Elas podem estar no estado líquido, elas já têm uma movimentação um pouquinho maior, não tão próximas, e elas começam a assumir o formato do recipiente onde estão, porém o volume é fixo.
Galera, o estado líquido é a forma mais abundante de água na natureza. E o estado gasoso, em que as partículas não têm nem a forma nem o volume fixo e elas estão bem espaçadas em grande movimentação. Estado gasoso. Lembrando que esse é o estado em que temos o vapor da água e que o vapor da água ele é invisível. Só que algumas coisas do nosso dia a dia nós confundimos com esse estado gasoso. Então, por exemplo, quando nós observamos uma chaleira com água no fogão e dessa chaleira sai uma fumaça esbranquiçada, ou quando nós olhamos as nuvens brancas ou cinzas no céu e nós vemos isso, nós não estamos vendo a água no estado gasoso, porque ela é invisível. O que nós estamos vendo é que no meio disso existem água no estado líquido, em forma de gotículas que ficam suspensas no ar, e aí essas gotículas é o que nós observamos. Então, nós conseguimos ver mesmo essas situações, é claro que tem vapor de água ali, mas nós vemos devido à parte líquida dela. Aqui nós temos, né, uma situação de um vulcão, e olha só, essa parte branca aqui, esbranquiçada, é o vapor da água, só que ele se condensou ao entrar em contato com o ar mais frio e formou as gotículas, e daí ficou visível para nós. Então, é por isso que nós observamos essa massa branca. Algumas coisas do nosso dia a dia. Então, por exemplo, neblina. O que é uma neblina, essa foto bonita aqui de baixo? São as gotas de água que estão suspensas no ar, como se fosse uma nuvem, só que numa altura mais baixa, mais próxima da gente. O que é um granizo e uma neve? Ambos são precipitações de água no estado sólido, ou seja, entre aspas, uma chuva no estado sólido. Só que o granizo é um pedaço de gelo e a neve é um floco de gelo. Então, a estrutura deles é diferente, mas ambas água no estado sólido. O orvalho é a água da atmosfera, que quando ele bate na superfície, ele se condensa, e aí nós observamos essas gotículas aqui de água, porque a superfície que esse vapor bateu, ele estava mais fria. A geada, quando tem uma temperatura muito baixa, o orvalho que estava ali, ele se solidifica. E aí nós temos essa imagem aqui. Gente, isso daqui é lindo, mas para um agricultor, nessa época, muitas plantações são prejudicadas por causa disso. Lembrando que os seres vivos fazem parte desse ciclo. Nós bebemos água, nós liberamos ela na respiração, na transpiração, na urina, nas fezes. Nós comemos alimentos que têm água, por exemplo, a melancia, a sopa. Então, nós fazemos parte desse ciclo. Se nós olharmos o que forma um ser vivo, 75 a 80% do nosso corpo é água. Então, a água faz parte da nossa estrutura. E no planeta Terra, nós temos em torno de 75% de água. Da água que existe no planeta Terra, a maior parte, essa parte azul do gráfico, é água salgada, 97,5%. E só um pouquinho da água do planeta é água doce. Agora, pessoal, se eu pensar só na água doce, nesses 2,5%, eu vou ter que da água doce, a maioria está em calotas polares e geleiras. Uma grande parte é subterrânea, está embaixo do solo, então é mais difícil de acessar. E só uma partezinha, 0,3%, é que está disponível nos rios e lagos. Essa água 0,3% é a água doce que nós utilizamos para todas as pessoas e seres vivos do mundo, de uma forma mais fácil. Só que assim como ela é fácil de pegar, ela é fácil de sujar. Qualquer coisinha que você jogue no ambiente que vai cair no rio e no lago já está poluindo essa água doce. No Brasil, nós temos bastante recursos hídricos. Nós temos 2 aquíferos. Aquíferos é uma reserva de água subterrânea. E nós temos o aquífero Guarani, que é o aquífero mais famoso aqui do Brasil.
ele é grande, ele pega outros países, por exemplo, aqui, ó, Argentina e Uruguai. E ele ele tem uma parte da água já explorada. E nós temos lá na região norte, esse aqui fica na região sudeste, o aquífero Guarani. Mas nós temos lá na região norte um aquífero chamado Alter do Chão. O Alter do Chão é um aquífero menos famoso, porque ele está embaixo da floresta amazônica, então se nós resolvermos explorá-lo, nós vamos acabar prejudicando bastante a floresta que está em cima. Só que ele tem o dobro de água do aquífero Guarani. A diferença é que o Alter do Chão ele é pequeno em extensão, mas ele é fundo. E o aquífero Guarani é um pouco mais raso, mas ele é mais espalhado, ele pega um território maior. Pessoal, na região norte nós temos quase 70% dos recursos hídricos brasileiros, da quantidade de água do Brasil. Só que lá só vivem 7% da população brasileira. Na região sudeste, nós temos 6% desses recursos hídricos e onde está quase 50% da população brasileira. Então, nós temos regiões com muito recurso hídrico com pouca população e regiões com pouco recurso hídrico com muita população. E esse cenário ele se repete mundialmente. Então, nós dizemos que a distribuição de água ela é desigual e também é desigual com relação à população que está lá. Aqui é uma imagem aérea da Amazônia, né, o recurso hídrico aqui deles e a floresta. Enquanto nós temos regiões com bastante recursos hídricos, né, um rio bem grande, com grande quantidade de água, nós temos regiões extremamente secas, que muitas vezes as pessoas têm que andar quilômetros da casa dela para buscar um balde de água e voltar embaixo de um sol super quente, trazendo esse balde de água. Então, é um recurso hídrico limitado. E aí nós temos regiões que é tão seca que o solo ele acaba rachando pela falta de água. Então, as plantas elas não conseguem se desenvolver nesse ambiente. E a água que nos interessa para beber é a água potável. É aquela água que não vai ter cheiro, não vai ter gosto, não vai ter bactérias que causam doenças, não vai ter poluição. São águas próprias para o consumo. Essa água, para ela ficar própria para o consumo, ela precisa passar por uma estação de tratamento de água, que é o assunto do próximo vídeo, não deixem de assistir. O problema é que a água ela tem sido muito poluída, porque o aumento das pessoas na cidade, o aumento das pessoas jogando lixo no lugar errado tem prejudicado muito a água. E aí a gente tem mais trabalho para limpar essa água. Mas lembrando, gente, que a água é super importante. Ela é importante porque ela é habitat de vários animais. Ela é, aqui mais animais, ela é habitat para plantas também. E as plantas também utilizam a água para fazer a fotossíntese. Ela é parte da composição do nosso corpo. Então, ó, o nosso corpo tem 70% de água. Cada órgão tem uma porcentagem, né? Alguns precisam de mais água na estrutura, outros menos. Mas ela é parte da estrutura de vários seres vivos. Aqui é uma foto da água viva. 95% do corpo da água viva é água. Aqui é um esquema da melancia. 90% Pessoal, dela é água. No momento de extração de hoje, eu vim mostrar pra vocês as minhas moedas do Harry Potter. Diretamente lá de Gringotts. Essa aqui é a minha favorita, que é um galeão.